Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar esta Santa Missa levando a Deus todas as nossas preces que trazemos no coração e também as preces que são comuns. Abemos papo, olha lá, massa branca, abemos papo. Irmãos e irmãs, dando os primeiros passos nesse itinerário de conversão, apresentemos ao Deus Criador e misericordioso as nossas súplicas, rezando: Senhor, escutai a nossa prece, todos. Pela Igreja, falecimento Marina de Brito. Vamos embora. Foi? Não me irrite antes da missa. É pecado irritar o padre antes da missa. Depois ele vem aqui, xinga todo mundo. O pessoal acha que é o padre que é doido. Fica me irritando. Tudo bem, vamos lá, vamos tentar aqui ver se esse microfone funciona. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Exercícios anuais do sacramento da Quaresma.
concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida mais santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos o livro do Gênesis, é uma coxa de retalhos, todo mundo sabe aqui. Estou falando coisa que você já sabe. O livro de Gênesis é uma coxa de retalhos, tem várias tradições, tem 5 tradições diferentes, cada uma contando de acordo com a sua tradição. Essa é outra tradição. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 2. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o povo do pó da terra, soprou-lhes na narina e o sopro da vida, e o homem depois ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores e aspectos aterrentes, e de frutos saborosos ao plantá-la. A árvore da vida, no meio do jardim, é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A serpente era a mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si como folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Interessante, no livro do Gênesis, essa tradição, Deus fez o mundo, fez um jardim espetacular. Fez o homem, mas o homem existia morto. O homem não tinha vida. Engraçado, né? Para que botar um ser morto num jardim tão bonitão, né? Tem lógica. Quando Deus, então, decide dar a vida àquele ser, que é o homem, aqui no Gênesis não existe conceito de gênero. Quando fala homem e fala mulher, fala de humanidade. Não é a mulher sexo feminino, e não é o homem sexo masculino. Não tem gênero no Gênesis. Usa-se essas palavras porque esse texto está muito influenciado pela experiência no Iraque, na Babilônia. Não tem pecado. Ainda não existe conceito de pecado. O conceito de pecado que existe vem do Iraque. Vem daquele contato dos judeus com o povo da Babilônia, com o povo do Iraque. É lá que a religião deles, que era uma religião penitencial, o deus deles era uma serpente, né? Uma cobra assim, imponente. E é por isso que esse texto aqui está muito influenciado. O mal é o exílio, o mal é o castigo que viveram, o mal é o sofrimento que o povo viveu. O Deus do castigo é o Deus da serpente, é a serpente, né? Deus é muito democrático, né? Não pergunta nada. Agora, o interessante é,
O jardim, o mundo é o jardim para Deus lá no Oriente Médio. Né? Ele não fala de Brasil, de Amazonas, de nada. O jardim é lá no Oriente Médio, onde nasce o sol. Né? Tem todo o simbolismo também aí. E o mundo é o jardim, mas tem aquele ser que ele fez ali, não deu vida para ele, está lá aquele empiastro ali no meio. Né? Então tem uma hora que Deus então dá vida ao homem soprando. É o vento. E é interessante, o vento, o sopro, o espírito, não é uma palavra masculina. Para nós é, né? O espírito. A gente não fala a espírito. Tá? O espírito. Né? Para nós é masculino. Mas na cultura hebraica não é masculino, é feminino, é ruá. Então, Deus é uma coisa assim meio... uma teologia meio esquisita. Aparentemente ele é um homem, mas na hora de criar, ele cria como se fosse uma mãe, como se fosse uma fêmea, como se fosse uma mulher. Mulher agora no sentido mesmo de sexo, né? Vocês estão entendendo? O livro de Gênesis é um espetáculo. Se você aprofundar bem ali, você vai ver as várias narrativas, né? Uma outra narrativa que tem da criação é que como o homem se sentiu. Porque você reparou que aqui não é a criação do homem nem do mundo a coisa mais importante. O que é mais importante aqui? É enfrentar o mal. A gente tem que enfrentar o mal. Aqui é o mais importante. Não é criar homem, criar passarinho, criar minhoca, criar isso, criar aquelas coisinhas meio besta que a gente acha que é assim, né? Não é. É enfrentar o mal. Em outra narrativa, como o homem se sente diante de Deus. Aqui aparece um pouco, mas não muito. O homem é um ser fadado à tristeza. Deus sopra, ele tem vida, nem muito obrigado, ele fala. Que coisa chata viver esse mundo. É um jardim, tudo é bonito, tudo é ótimo, mas é chato. O homem é um ser condenado à depressão. Ele não está contente com nada. Nunca está contente com nada. Não está contente. E nem é agradecido. Não agradece a Deus. Não fala, nenhuma narrativa do gênero e fala, oh meu Deus, muito obrigado pela vida, que coisa bonita. Não. Ele reclama de tudo. É porque eu estou sozinho, é por causa disso, por causa daquilo. Bom, está sozinho, então Deus. Aí vocês têm que entender o que é teologia e o que é influência do paganismo na Babilônia. Né? Aí então se cria mulher. Ele reclama da mulher. Ele reclama da mulher, reclama do jardim. O interessante é que ele não consegue, a grande limitação do homem aqui é a sua humanidade. Ele não compreende a sua humanidade. Ele não entende que, sexualmente falando, a partir de gêneros, então, a mulher é ele. Ele não consegue entender isso. E ele é a mulher. Não é nada de pervertido, mas é a humanidade. Quando fala mulher, então, se deixou se enganar pelo mal, e foi ela que levou o fruto. Não é a mulher, sexo feminino, é a humanidade. A resposta da humanidade é tudo que Deus fez. Um homem triste, chato, de galocha, condenado, e se condena à tristeza, né? Nada está bom, a vida não está boa, essa porcaria de jardim aqui para que é? Não serve para nada, né? Ele quer uma companheira, dá a companheira, depois ele xinga a companheira. Não quero, não quero.
Porque ele acusa a mulher, o sexo feminino, de levá-lo ao pecado. Pecado qual que é? Não é o sexo, hein? Não tem sexo. No Gênesis, na narrativa do Gênesis, não tem sexo, não tem narrativa de sexo, não tem maçã, não tem nada dessas invenções aí que o pessoal fala. É uma coisa muito simples, uma narrativa muito simples, mas que precisa de profundidade para entender. Você tem que compreender que ali não tem só uma tradição contando. Tem várias tradições, 5, cada uma contando um jeito, né, as coisas. Então, e a grande influência do conceito de pecado, que passa a existir só quando vão para a Babilônia. Na Torá não tem consciência do pecado, não tem ensinamento sobre o pecado. Né? Existe a consciência do pecado somente quando, né, o povo judeu fica lá escravo na Babilônia, no atual Iraque, né? O Iraque de hoje. E lá eles aprendem então que existe pecado. Que o homem não pode ser igual à mulher. Ele é melhor. Ele aprende essas coisas todas que está presente nos dias de hoje. Você já reparou que está presente no dia de hoje? Tem homem que odeia mulher. É casado, casa, fica doido, namora. Às vezes até tem filho. Você viu aquele doido lá do Tubiara, né? Aquele cara doido. Fez um favor a Deus que ele fez, foi se matar, né? Depois. Um grande favor que ele fez. Aquele amigo do Frei Gilson, em Tubiara. Vocês ouviram essa história, gente? Vocês ouviram falar disso? Amicíssimo do Frei Gilson, era um homem que rezava, falava com o Espírito Santo. O outro aqui, o governador do Rio, também era a mesma coisa, né? Fala com o Espírito Santo, vai no grupo de oração, vem aquela coisa. Doido, gente louca. E aquela atitude desse rapaz, que eu esqueci o nome dele, é um rapaz novo. 2 filhos bonitos, né? A mulher não aceita a violência doméstica, né? Você sabe a história, né? Ela não aceita, porque não dá para você conviver com um traço desse, gente. Mulher que apanha de marido, mulher que é abusada em todos os sentidos. Não é só sexo, não. Abusada também em todos os sentidos pelo marido. Dá um chute na bunda dele, vai cuidar da sua vida. Namorando, o namorado já é meio estranho assim, sabe? Quer controlar a sua vida, seus amigos. Não. Então, essa misoginia, esse pecado, ele vem de lá, de um paganismo, de uma atitude pagã, de uma religião pagã, que era a religião dos babilônios, né? Que o povo judeu teve contato quando ficou escravo de Nabucodonosor. Todo mundo sabe da história. Então, o Gênesis é incrível, porque fala do bem, fala do mal, fala da ingratidão do homem. Não adianta. Ninguém está contente com nada. Nunca. Ninguém. O ser humano assim, ele é depressivo desde a hora que é criado. Dá um jardim, que continua triste, deprimido. Faz a mulher, sexo, né? Sexo feminino mesmo. A diferença também não gosta. Xinga depois a mulher, culpa a mulher. E é isso. E tem outras tradições que vão acrescentando para nós uma história mais completa, mais realista, menos fantasiosa, né, sobre a criação. Então, a consciência da nudez, vocês viram aqui, né, na primeira leitura, conclui a primeira leitura. Consciência da nudez. O que é essa nudez? É ficar sem roupa, pelado? Não. A consciência da nudez. Né? O homem não entende a humanidade, não compreende a humanidade. O Paulo apóstolo tem uma frase espetacular sobre essa situação aqui. Paulo apóstolo deu uma frase espetacular, porque a violência doméstica era muito grande. Gálatas,
Sempre foi. Mas no nível que está hoje, é de uma perversidade completa. Aquele caso da moça, lembra? O cara atropelou a moça aqui, arrastou ela pela marginal, 10 quilômetros, não sei quantos quilômetros. A moça perdeu a perna, perdeu as pernas, sofreu, foi com um cachorro no hospital, não tem. Morreu, ainda bem. Ela decidiu morrer, claro, para viver como? Às vezes a morte não é uma coisa assim horrorosa. Ela morre e você sabe o que aconteceu? Os amigos do cara que fez tudo isso, fez vaquinha na internet para consertar o carro dele. Você não acredita? E esses amigos dele, que fizeram vaquinha na internet para consertar o carro, que arrastar uma mulher debaixo do carro, né, danifica o carro. Para consertar o carro daquele bandido, daquele assassino, daquele sem vergonha, daquele homem que nem devia ter nascido, entende? O cara tem milhões de seguidores na internet. Olha, a perversidade é demais da conta hoje em dia. A gente tem que tomar muito cuidado. E sempre é a mulher. Esse piastro lá de Itubiara, esse amigo do Frei Gilson, esse maluco lá também, matou 2 filhos bonitos. Impressionante, eu acho que um tinha 12, 10, 15, sei quando, o outro era novinho também, tinha 10. Matou os filhos para fazer a mulher sofrer. Olha a cabeça. Matou os filhos para fazer a mulher sofrer. Claro que a mulher não vai conviver com um indivíduo que vive agredindo. E o cara era político, né? Era secretário, não sei das quantas lá. Não era, ganhava pouco não, ganhava muito. Mas era uma má pessoa. Fez um favor para todos nós, o mundo ficou melhor, quando ele resolve também se matar. É um favor que ele fez. Para todos nós e para todas as mulheres. Porque além de, imagine agora, coitada, eu não posso nem imaginar o sofrimento dela, que sobreviveu, né? A todas essas coisas. Imagine a mãe perder um filho nessa situação, é uma dor eterna. Não tem jeito, né? Ela vai ter que ter muita fé, muita gente boa ao redor dela, para ela poder. Não vai conseguir, mas pelo menos ter ânimo para levantar da cama e rezar. A perversidade é muito grande. Deus não deu a perversidade. Não deu. Aqui Deus deu a liberdade. E Deus deu uma lei. Não é 10 não, viu, Edna? E nem 659. Né? Pelo tempo de Jesus, já tem 659 regras, leis. Uma lei. Não vá no meio daquela, ali do jardim ali, não chegue perto daquela árvore. Uma lei. O desgramado não é capaz de cumprir uma lei. Vocês veem como as condições, as revelações que o Jesus faz a respeito de nós mesmos, do nosso instinto, daquelas coisas que estão dentro da gente. É cruel. Vamos à segunda leitura, então, da carta aos Romanos. Vamos, é possível. Vamos lá. Então, aqui, vou marcar aqui para eu falar para ele, que senão ele vai ler a forma longa e depois não está com o saco cheio já. De tanto, aqui, ó. Leitura breve. Eu trouxe soro, viu? Fisiológico. Tá bom? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito, superabundante da justiça.
Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim para o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Nossa Senhora, não escutei nada. Acho que na internet dá para escutar, porque ele está com aquele microfone no YouTube lá, né? Mas... Aleluia, aleluia. Muito bem, hoje também a gente reza aqui em ação de graça pelo aniversário do Rafael, do Mateus, que foi, acho que dia 19, da minha tia Alzira, deve estar beirando 100 anos aquela mulher. Eu não sei exatamente, mas deve estar perto de 100 anos já. Tia Alzira está ótima, inclusive. Aniversário também do Daniel, isso é dia 25, né? Eu lembro. Eu lembro. Não, mas eu lembro quando você nasceu. Daniel também é mais 5, não sei. E vamos rezar pela saúde também do marido da Val, aqui da Goiandira, né? Da Simone, Rita. Rezar pela alma da Maria das Dores, do Francisco Ramos. E também desse rapazinho tão novinho, coitado, que morreu também. Yankee Cardoso Moya Lopes, né? Morreu no interior de São Paulo. Um sofrimento para a família. Novo. E mais novo ainda era a Júlia, aquela menina. Uma menina. Nossa. Ele não escuta, porque ele está nem aí, não está prestando atenção. Não, a Júlia era mais velha, novíssima. O marido dela é da Rota, policial da Rota, gente graúda, ela trabalha lá. Uma tragédia, né? Um sofrimento. Eu nunca vi soldados chorar tanto numa missa como aquele dia. E todos os colegas deles vieram, né? Lógico, né? Aqui participar da missa. Mas a gente sempre lembra, né? Tem que lembrar das pessoas. Dona Mariazinha, né? A gente lembra, Maria Eugênia, Dona Lourdes Natália, nem se fala, né? Tantas pessoas, né, que a gente reza sempre, lembra sempre. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias, 40 noites, e no final sentiu fome. O tentador aproximou-se e disse para ele: se você é filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 6, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus para Jerusalém, levou numa torre, levantou ele assim, colocou ele numa torre bem alta do templo de Jerusalém e falou para ele: se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui de cima. Se joga daqui de cima, porque está escrito no Salmo: Deus vai mandar os anjos te proteger, te pegar com a mão, para que você não tropece em nada, pedra nenhuma. Respondeu Jesus: epa, também está escrito no Deuteronômio, capítulo 6, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a uma montanha alta, bonita.
e mostrou para ele, para Jesus, todos os países que existiam na época, os reinados, os reis, aquele poder, aquela coisa toda, e disse para ele: eu vou te dar tudo isso será teu, se você se ajoelhar e me adorar. Respondeu Jesus: vá de reto, Satanás, vai para lá, Satanás. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele vai prestar culto. Então o diabo acabou deixando Jesus, e então os anjos chegaram mais perto de Jesus e serviram Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto rapidamente. O evangelho de hoje, Marcos 4, 1 a 11. Vemos Jesus enfrentando as provações. 3 provações. A gente fala tentação com modo de falar, porque na verdade tentação não é provação, a tentação é antes, né? A tentação é antes, é a sedução. A provação já é o pecado mesmo, a provação já é o mal mesmo. Então Jesus enfrenta 3 provações, e 3 provações que afastam a gente de Deus. É o Espírito, incrível que pareça, é o Espírito Santo que conduz Jesus para o deserto. Ele tem que ser tentado. E obstinação, Jesus é batizado, e logo depois, assim que acaba o batismo, o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser provado, para ser tentado. Por que essa obstinação de Deus expor uma pessoa, né, ao mal? Porque na vida da gente é assim, né? Como Deus veio viver a vida da gente, Ele também experimenta isso que acontece com a gente. Essas provações estão todos os dias, essas tentações estão todo dia, presente na vida da gente. Mas tem que vencer, né? Esse é o objetivo. Como todos nós, também o Filho de Deus, Jesus, tem que fazer uma escolha na vida, claro. Podemos fazer escolhas, porque Deus nos dá um bem maravilhoso, que é a liberdade. Mas a liberdade que Deus dá para a gente não é total, infelizmente. Pode xingar Deus de ditador, de não sei de quem, pode fazer o que você quiser. Mas é verdade. A liberdade que Deus nos dá não é uma liberdade ilimitada, é uma liberdade limitada. Porque nós só temos a liberdade para fazer o bem. Ninguém tem autorização de Deus para fazer o mal. Ninguém. Revela o orgulho, o pecado. Aquele homem de Tubiara que matou os filhos, depois se matou, graças a Deus, né? Ele, eu estou dizendo, orgulhoso, é um orgulho, misógino, eu sou mais do que ela não pode me deixar. Ele não conseguiu vencer a tentação, a sedução. A gente tem convívio com todo mundo. Gente legal e gente que não é legal. Mas, olha, deixa as pessoas fazer a vida delas, né? Deixa a pessoa ser feliz, né? A pessoa acha que assim ela vai ser feliz, deixa ela ir lá. Não fica querendo impedir qualquer coisa, não vai dar certo. Né? Tenha liberdade, use a liberdade para o bom e para o bem. Não vai fazer o mal, não vai prejudicar. Essa é a verdade que a Bíblia revela para a gente. A liberdade é maravilhosa, mas não é tudo, você não pode fazer qualquer coisa. Ela tem uma limitação. Mateus então apresenta Jesus enfrentando o diabo, em grego, né? Diabo. As tentações.
né? As tentações do diabo. Lucas também fala disso, Marcos também, se bem que Marcos é 2 versículos, viu, Zezinho? Em Marcos é 2 versículos ali. Parece que para a igreja de Marcos, se Jesus venceu o diabo ou não tem problema para eles, né? Eles têm uma fé tão grande em Jesus que para eles não importa isso, né? Se venceu, se não venceu. Mas para a igreja de Mateus é importante. Mateus escreve as tentações desse tamanho assim. É enorme. Porque para a comunidade dele, essa luta, essa luta espiritual ali, do bem contra o mal ali, para eles é muito importante. Muito importante. Senão Mateus não dava tanto destaque assim. E dentro dos ensinamentos da bem-aventurança. Isso daqui faz parte do primeiro sermão de Jesus, né? O sermão da bem-aventurança. E Lucas é engraçado, né? Lucas já é mais, assim, crítico, assim, né? Jesus, ele, antes de chegar na sinagoga, de repente ele vai parar no deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que engraçado. Lucas é mais crítico. Jesus tem que vencer as tentações, as provações, ser uma pessoa forte para entrar naquele ambiente da sinagoga, que de Deus não tinha nada lá dentro, entende? Porque o diabo mora dentro da igreja também. Lá dentro da sinagoga, você está pensando que o diabo está no roda-moinho, né? Na esquina. Não. Dentro da sinagoga, Jesus encontra o mal, a oposição, as tentações. Os fariseus falam, faz qualquer coisa, faz um milagre aí. Fazendo o papel do diabo, né? Então, em Lucas, Jesus tem que vencer as tentações, as provações, para entrar na sinagoga, para vencer. Mas você sabe, sempre as tentações vão acompanhar Jesus. Sempre, né? As tentações, os pobres vão tentar Jesus, os ricos vão tentar Jesus, os fariseus vão tentar Jesus, todo mundo. Os únicos que vão ter um pouquinho de respeito por Jesus vai ser os 12, mais ou menos também, né? Os únicos, os 12. O Judas nem tinha respeito nenhum. Porque se tivesse respeito, não tinha feito o que fez, né? Então, as tentações, esse diabolismo, né, vamos chamar assim, se é que existe a palavra, não sei, esse diabolismo acompanha Jesus na sua vida, no seu ministério, né? A catequese de Mateus, quando fala das tentações, critica, faz uma crítica a membros da igreja que agem e olham com segundas intenções para a política, para os bens, para a ostentação. É uma crítica muito forte e verdadeira, né? Você não é santo nem coisa nenhuma, não é anjo nenhum, é? Você está aqui dentro da igreja, vem na missa, comunga, aquela coisa toda. O problema é como você olha o mundo. Que discernimento você tem do mundo? As tentações vão mostrar isso. A manipulação da religião, não é? Mateus é aquele que mais ensina, né, vamos dizer assim, sobre essas provações e sobre essas tentações. O diabo então oferece a Jesus tudo aquilo que nos seduz. Tem um monte de coisa. Mas ele oferece 3 coisas. Não tem sexo, engraçado, né? O diabo não oferece um bando de mulher pelada para Jesus. Não tem. Porque isso não tem importância. O importante são as 3 grandes, que levam aos outros erros, né? A primeira tentação é buscar o seu alimento sem a ajuda de Deus. Transforma essas pedras em pão, né? Magia, mágica. Ora,
Quem não queria ser assim, né? Ser vagabundo, não trabalhar, né? Ter que comer um franguinho, era só falar, vou parece assim. Quem não queria, não é? Ser vagabundo a vida inteira. E a segunda tentação, tentar a Deus para satisfação própria. Tudo que eu estou falando aqui está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E também está no Êxodo. Porque Jesus ficou 40 dias sendo tentado. 40 dias. O povo do Êxodo, 40 anos. Vocês marcam?
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Termina assim. Você entendeu? Pai nosso, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não esquece do exercício, vocês sabem, né? Essa oração, o Pai também é a oração do exercício. Na missa, sabia? Você sabia? Na missa também tem exorcismo, mas não é aquele exorcismo de filme. O que é que é? Pai Nosso é um clássico para mim, eu sei 3 vezes. O Pai Nosso é um clássico para você sabe 3 vezes? Vamos ver se ele sabe mesmo. Santo Anjo do Senhor, Deus Nossa Senhora, eu vou tentar filmar você rezando. Heitor, não distrai aí, né? Filmar ele rezando o Santo Anjo, depois ela vai mandar para mim e vou mandar para todos vocês aí, tá bom? Já avisando agora. Olha agora. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou a piedade de Deus. Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Deus é perfeito, Deus é verdade. Eu garanto que você não sabia. Você vai ensinar para ele. Você tem paciência? E ele está falando aqui, tudo isso que estão olhando aí. Eu duvido quem sabe fazer isso. Não sabe. Você vai ter essa missão, assim, Jesus meu ensinar dizendo. 3 aqui, ó. Não é? 3. No intervalo vai bater aquela graça que não continua lá na Israel. Não é, Zezinho? Isso aí. Viestes morar entre nós. Deus Pai Todo-Poderoso. Nós te pedimos, Senhor, fazer que o nosso coração corresponda a essas ofertas com as quais iniciamos a nossa caminhada rumo à Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade,
É digno e justo a nossa salvação, dever, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a Quaresma, a observância da Quaresma. E desarmando todas as ciladas da antiga serpente, do mal, daquilo que não presta, Jesus nos ensinou a vencer o fermento da maldade, para que pela digna celebração do mistério da Páscoa, anjos e dos santos todos, lá no céu, e nós aqui reunidos nesse domingo, também nós aclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas derramadas do Espírito Santo, de modo que se convertam para nós Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e te damos graças, porque o Senhor nos admitiu estar aqui na Tua presença, pelo Espírito Santo, no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Tua igreja, dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese e Católica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na Tua misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na Tua amizade para cantar os Seus louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, e vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Que susto, Zezinho. Vamos lá. Quem vai fazer o rito da comunhão? É você ou faz? Depois você faz uma martelo, você faz uma... Você está vindo no gole de crisma? Quero só ver. E o pipa, tá? Salvou alguma coisa? Tem um monte em casa ainda. Tô brincando. Pipa não salva a alma, viu? Deixa de vir na catequese para ficar empurrando pipa, que eu sei. Eu já vi. Todo mundo vê. Ele também já viu, eu também já vi. Vocês enxergam demais. Não salva a tua alma. Vocês enxergam demais. Não adianta você botar um pipa lá e reagir para ele, que não vai ver nada. Não fique tranquilo. Aqui, segure aqui. Você sabe. Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo mal, Senhor. A oração do exorcismo. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos livres do pecado e de todo tipo de qualquer perturbação dessa vida. Enquanto temos a esperança grandiosa da vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que caminha com a gente. Vosso é o Rei, o poder, a paz do Senhor. A paz. Me perdi. Você se perdeu porque não está acostumado a rezar. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Possível. Para você. Quem tem renite não pode esquecer o quê? Que tem? Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa antes, que não é possível uma coisa dessa. Jesus, mas tem que andar com isso. Abre esse olho.
no olho não adianta. Pronto. A mão tem que estar limpa, não pode. Olha o que eu achei aqui, hein? Tá vendo? Todas as crianças? Não sei. Vamos ver aqui quanto é que tem aqui. Tira o zoião, calma. Primeiro ele que rezou. Venha. Pegue uma aqui. Ele rezou. Venha cá. Eu também rezei, pai. Calma. Cai, pega qualquer um que você sabe. Eu não sei. Eu não tenho noção. Pega, você rezou também? Você pode ter. Pega qualquer um aí. Eu não sei escolher. Eu não sei escolher. Tá ligado o microfone. Olha lá o que você vai falar aí, hein? Pega você também. Tem que aprender a rezar, hein? É qualquer um, eu não sei qual que é que presta, qual que não presta aqui. Vai, Heitor. E não pode dormir na missa, viu, Heitor? Eu vi você cochilando, meu Deus do céu. Não era ele, era você. Você estava com a testa. Não, ele estava com ele. Vocês param de ser dedo duro. Não pode ficar. Ô, padre, eu confesso que eu mesmo cochilando. Mas ele cochilou também, que eu vi. Eu tô cego, por acaso? Tá olhando pra cima. Eu sei como é que é, Celso. Olhando pra cima. Ele não dá cochilando, não. Nossa, olhando pra cima. A senhora também dormiu. A senhora também cochilou, que eu vi. Olha aqui os dois aqui, ó. Vocês gostam disso? Eles podem comer isso? Escolhe aí o que vocês sabem aí, eu não sei. Esse eu sei que é gostoso. Quem sei qual que é? Esse eu nunca vi. Aqui, Alicia. Oi. Tava dormindo? Eu tratando de um assunto tão sério, a salvação da alma das pessoas, ela dormindo. O que você acha? Pega aí o seu. Escolhe um aí, vai. Pronto. Você já pegou? Você tem irmão em casa? Não? Sua mãe está em casa? Leva para sua mãe um. Ela pode comer isso? Eu nem sei. É porque às vezes hoje em dia, né, as crianças é tudo assim, ai, não pode. Padre, tá esquecendo de uma pessoa. As crianças que. Pode pegar, não é vergonha nenhuma. Pode pegar, larga você barrudo. Para com essa barrudez. Pirracento não. Para de fazer pirraça. Então pega um e dê para alguém que você gosta na sua casa, na sua família. Você não tem amigo? Ah, vai, não tem amigo mentiroso. Eu sou amigo. Todo mundo sabe por onde você anda. Eu tenho amigo dele. Todo mundo sabe. Você não quer levar mesmo um para dar para um amigo seu, nada? Tem certeza? A paciência, vai sobrar mais, né? Quer mais um aí? Vai sobrar. Vai logo, decide logo, que o jogo é bom porque é rápido. Tá. Pera aí, tem que deixar um pra ele, pra ela lá que vai ganhar a Lelê. Pera aí. Zezinho, como você é, hein? Ah, então fica com vocês. Ela não pode, ela pode comer? Não pode. Pra gente concordar pra combinação. Não, esse negócio de ficar. Ó, pronto. Fica com você. Não, ela não pode. Ela tá esperando, vai ganhar Lelê essa semana, daqui a pouco, daqui a 2 horas, não sei que hora. Não é? Vai esquecer de benzer a barriga hoje, hein? Né? Tem que ter a bênção antes do parto, não vai esquecer. Bom, dá fim disso daqui, joga lá de baixo. Ô, Mateus, vamos fazer a reza aqui, final, vamos. Vamos logo, Jesus amado. Vamos que o povo xingue a gente. Mateus, vem logo. Mateus, é aqui. Venha rezar logo aqui. Oremos. Oremos, venha. Venha fazer a reza. Oremos, reza.